Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é Desvendando o Apocalipse, capítulo 13, a besta que emerge da terra. É a segunda besta. Semana passada eu fiz a da besta que emerge do mar, né, que sobe do mar, e agora eu vou fazer a besta que sobe da terra. Mas antes de eu falar desse tema, se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receberem os meus vídeos aqui no canal Revelando as Profecias da Bíblia e compartilhem meu vídeo, compartilhem para mais pessoas, que era para assistirem meu vídeo, que era para deixar o seu comentário. Eu preciso da ajuda de vocês aqui no YouTube, ok? Mas antes de eu falar desse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, do sábado, que começou hoje ao pôr do sol e termina amanhã ao pôr do sol. Vou falar mais desse poder, Senhor, vou falar mais desse poder que mudou as leis e os tempos, que blasfemou contra a tua lei, que pisou sobre a tua lei, Senhor. E esse poder que emerge da terra vai ajudar esse poder que sobe do mar a confundir a cabeça do povo, meu Deus. Por isso, peço a ajuda do Senhor para que eu possa professar essas palavras, aquelas palavras verdadeiras deste livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, as palavras verdadeiras. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos, segundos, e faça-me de mim o seu servo, Senhor, para que eu possa professar e possa abrir a mente de todas as pessoas, para que possa saber da verdade. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A besta que emerge da terra. Mas antes de eu falar deste tema, eu vou continuar um pouquinho, falando da besta, eu vou fazer um resumo, do vídeo passado, e vou falar mais da besta que emerge do mar, antes de eu falar da besta que emerge da terra. Eu só não falei semana passada, sobre mais coisas, que eu tenho provas aqui, que eu escrevi, né, pegando de relatos históricos, para não ficar extenso o vídeo. Por isso, eu vou fazer um resumo rápido, eu vou continuar falando, da besta, que emerge do mar. Vamos lá. Houve uma pergunta, o livro chama-se Catecismo of the Council of Trent, Paris e Priest, na página 402 e 403. E ele fala assim: a Igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração da observância do sábado para o domingo. A Igreja, ainda olha só a controvérsia, olha só a blasfêmia, colocando o nome de Deus como sendo a Igreja de Deus. Se Deus estabeleceu que o dia de guarda é o sábado, como a igreja se relata sendo a Igreja de Deus que mudou o dia do sábado para o domingo? Como pode se falar que é a Igreja de Deus? A Igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração da observância do sábado para o domingo. É uma blasfêmia. Aí houve umas perguntas, sobre o Catecismo da Doutrina Católica para os Conversos. Foi escrito em 1957. A pergunta: qual é o dia do sábado? A resposta: o sábado é o sétimo dia. Com certeza. A pergunta:
por que nós observamos o domingo em lugar do sábado? A resposta, isso é um repórter, um repórter católico perguntando para um membro da igreja. Por que nós observamos o domingo em lugar do sábado? A resposta do cardeal, nós observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Quer dizer, cara, não rebate. Quer dizer, elas não, é como se diz assim, é como se diz, não, o dia do Senhor é o sábado. Não, eles batem o pé que o dia do Senhor para eles é o domingo. Por quê? Eles alegaram que mudaram do sábado para o domingo porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Isso é relatado e é verdade. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Foi crucificado às 9, ele morreu às 3. Como eram os cordeiros que eram sacrificados no antigo Israel, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Havia sacrifício de cordeiro para perdoar os pecados dos povos. Jesus não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Crucificado às 9, morreu às 3 da tarde. Guardou o sábado, que é a sexta-feira ao pôr do sol. Ficou o sábado, que era o dia inteiro na cova, guardando o dia que era que o Senhor estabeleceu, que era que Ele mesmo estabeleceu, e ressuscitou no domingo. Olha que escreveu aqui São Malaquias. Na perseguição final à Sagrada Igreja Romana reinará Pedro Romano, que alimentará seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que então a cidade das 7 colinas, que é Roma, será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. Quer dizer, ele acertou, no último estrofe, que Roma papal será destruída, o Vaticano será destruído. Quando ele acabar de reinar, 3 anos e meio, agora no tempo final, terá o decreto dominical, depois de 3 anos e meio, que o reinado dele vai começar a partir do decreto dominical. Ela já vai começar a contar 3 anos e meio, literais. Não é como os pastores adventistas, muitos pastores estão alegando que é na Idade Média, que foi 1260 anos. Não, foi passado. O Apocalipse foi escrito a partir de 1844 para cá. Mas, Guilherme, o Apocalipse não foi escrito no ano 96? Foi escrito no ano 96. Mas a simbologia, os tempos proféticos, o tempo do Apocalipse, é de 1844 para cá. Mas as 7 igrejas, não revela que no ano 31 Efésios, depois que ela vai seguindo os eventos da igreja? Sim. Ali está contando a história, do tempo das igrejas. Mas, a partir de 1844, a igreja de Laodiceia, que Jesus, de sacerdote no ano 31 até 1844, e do ano 1844 até a sua volta como sumo sacerdote. De 1844 para cá, foi escrito o Apocalipse, que começa a se entender, de 1844 para cá, para o juízo investigativo, que começou o juízo investigativo. E São Malaquias acertou, só que ele errou numa estrofe, que Pedro, que muitos católicos imaginam hoje que Pedro foi o primeiro
papa. Cara, ele não foi. Cara, Pedro, o discípulo de Jesus, não foi o primeiro papa. Cara, o Pedro nem existia. Cara, o papado começou a reinar em 538 depois de Cristo. Pedro já nem existia mais. Mas o que ele fala aqui é sobre... eu entendi o que ele falou. Cara, eu fiz a simbologia de Pedro, que era para quem muitos católicos falam que Pedro foi o primeiro papa. Ele não foi. Ele está falando aqui de Pedro Romano, aquele que hoje é o Papa Francisco, que está alimentando o seu rebanho. Que era vários pastores, que era vários líderes de igreja, que eles estão indo até ele. Está, como se diz, ele está abraçando, que eram os líderes. É como se diz, que era o seu rebanho. Até mesmo o líder adventista, cara, da África, cara, da América, tudo, né? Da África não, da América do Sul, que é do Uruguai, se não me engano, que ele está visitando o Papa Francisco. Cara, ele é líder geral da Igreja Adventista. Cara, ele está visitando o Papa Francisco. Uma igreja que sempre levantou a bandeira, que era falando do poder papal. Falando contra o poder papal. Falando que a Igreja Católica Apostólica Romana é o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, que ainda continua falando no capítulo 8 de Daniel. Em Daniel capítulo 7 não fala do quarto animal, dos 10 chifres que o quarto animal tem, e entre esses 10 chifres não se levantou outro pequeno, que era como olhos de homem, e arrebateu 3, cara, tirou 3 do seu caminho. Então ficou 7 chifres, cara, e ele coordenando os 7 chifres. Era o chifre pequeno coordenando os 7 chifres. Que hoje são países europeus. Os francos, que era a França, os lombardos, que é a Itália, que era a Inglaterra, a Alemanha, Suíça, Portugal. Esses eram as tribos que fundaram os países da Europa, mas que ficaram sob o poder do Papa. Todas as 7 tribos concordaram com a lei papal. Só 3 que eram tribos arianas, que não concordaram, porque eles acreditavam na doutrina de Ário. Ário que viveu no ano 300 depois de Cristo, igual eu disse no vídeo passado, que ficava com a Bíblia na mão, que ele falava que Jesus não era filho de Deus, que Jesus era só um ser celestial. E como disse na semana passada, ela tem 3 igrejas que são tribos arianas. A Testemunha de Jeová, os Mórmons e as igrejas que não professam Jesus Cristo como Filho de Deus. Estão nesse pacote. Porque Ário não aceitava Jesus como Filho de Deus. Continuando. Andreas Bonetin vos catlastes, na Reforma Protestante. Guardar o sábado tem duplo objetivo. Em obediência a Deus, devemos repousar em paz, pedir a Deus a santidade e esperar recebê-la. Este repouso se efetua ao reconhecermos que a santidade provém de nenhuma outra fonte, a não ser Cristo, que devemos ser santos como Deus é santo. Quer dizer, durante a Reforma Protestante, depois que Martim Lutero deu o aval, ela deu o arranque para a Reforma Protestante, várias pessoas abraçou Martim Lutero, e começaram também a aceitar a Reforma.
começaram a ir contra a Igreja Católica. No Concílio de Moscou, em 1490, tinha um cardeal que tinha uma família, que era sua mãe, seu irmão e a sua irmã. E a sua mãe, ela fez aliança com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, o poder papal, ela se aliava em vários países. Ela não era só na Itália, ela não era só em Roma. Tinha um representante na Alemanha, tinha um representante na Inglaterra, em todos os países da Europa. Então, não tinha como o povo daquele país escapar das perseguições. Por isso que teve a supremacia papal na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra. Teve as perseguições papais. Olha que esse filho de Deus escreveu que era sobre antes de ele ser morto, porque ele foi morto numa fogueira. Eu assisti a história. Ele, pela sua mãe, ele pelo seu irmão, ele pela sua irmã, que era que todos se aliaram com a Igreja Católica, só ele que não, que ele foi feito como herege. Morreu numa fogueira. Olha o que ele escreveu. Algum de vós blasfemaram contra muitas imagens sagradas, e algum de vós contaram as imagens sagradas e as jogaram ao fogo, e todos vós honraram o sábado mais do que o dia da ressurreição de Cristo. Quer dizer, isso foi escrito pelo Concílio de Trulli, em Cicla de Fogo, em 867 depois de Cristo. Então, quer dizer, foi que a igreja escreveu, não foi ele que escreveu, não. Eu errei agora. Foi a igreja que escreveu. Falando contra os hereges. Algum de vós blasfemaram contra muitas imagens sagradas. As imagens que tem hoje na Igreja Católica, eles consideram como sagradas. Por que eles consideram como sagradas? Porque essas estátuas que tem hoje de santos, que não são, que morreram na Idade Média, também sendo perseguido, que eles fizeram deles como santo, eles defendem essas imagens. Na Bíblia fala, nos 10 mandamentos, não farás imagens de escultura nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O mandamento é claro. Se eu fizesse isso no outro vídeo, foi 1h04 que eu fiz. Isso tensaria por muito tempo. Então, eu deixei para fazer, falar um pouco agora no segundo vídeo. Então, quer dizer, olha que a igreja escreveu para os hereges. Algum de vós blasfemaram contra muitas imagens sagradas, e alguns de vós cortaram as imagens sagradas e as jogaram ao fogo, e todos vós honraram o sábado mais do que o dia da ressurreição de Cristo. Quer dizer, falando que os hereges honraram mais o sábado, aceitaram mais guardar o sábado do que aceitar a lei papal, do que aceitar a heresia papal, a blasfêmia papal. No concílio, na Epístola de Jesus, a carta caída do céu, a heresia, mais uma heresia, que era da Igreja Católica. O título, né? A Epístola de Jesus, a carta caída do céu. Quer dizer, um cardeal estava em sua sala, ele viu uma carta do céu, ele inventou isso daí, para ganhar fama na Igreja Católica. Olha o que ele escreveu. Com fraude e engano, eles têm procurado afastar esta gente da fé pura do cristianismo,
Eles têm exigido que o povo observe o jejum sabático, contrário aos canônicos da igreja. Quer dizer, ele está falando aqui dos protestantes, cara, que fala que com fraude e engano, cara, eu vou sublinhar aqui, os protestantes têm procurado afastar esta gente da fé pura do cristianismo, quer dizer, cara, afastando da igreja católica, cara, que eles, a igreja católica, cara, como se diz, cara, achando isso, cara, uma controvérsia, cara, porque está afastando os filhos de Deus da igreja, cara, não. Cara, os protestantes estavam certos. Temos que ficar fora, muito longe, cara, dessa igreja que matou milhões de cristãos na Idade Média, que mudou os tempos e as leis. O tempo, era a festa pascual, era a festa da Páscoa, tinha dia certo. O que eles fizeram? Era mudaram a festa para o domingo, que era uma festa pagã de Ishtar, era uma festa pagã de Páscoa. A Páscoa que era sagrado, que ela mudou-se para um dia pagão, que era ainda mais no domingo, Sunday, o dia do sol. Mudaram o calendário de 360 para 365 dias. O calendário judaico não começava em janeiro, começava em março. Tinha 360 dias. O dia começava, por exemplo, hoje começou o pôr do sol sábado e termina amanhã o pôr do sol. Não termina à meia-noite, como os dias de hoje, como ele vinha nos tempos. Não termina à meia-noite. Começava o pôr do sol e terminava o pôr do sol do outro dia. Por exemplo, hoje começou o sábado. A sexta-feira começou o pôr do sol da quinta, de ontem, e terminou ao pôr do sol de hoje. Começou o outro dia, o sábado do Senhor. Amanhã termina o sábado do Senhor ao pôr do sol do sábado, e começa o domingo, até o pôr do sol do domingo. Começa a segunda, e assim ia respectivamente. Mas o que fizeram? Os saduceus, que eram os jesuítas, se preocuparam em mudar os tempos. Não é eu que estou falando, só eu que estou falando. É a história contada. E tem muita gente ainda que fala que a história está louca, que inventaram a história. Não! História é história. Você que está errado, você que está cego, você que está hipnotizado, por esta heresia, por esta denominação. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4. Toda a praga e aflição que sobrevieram ao mundo por causa da transgressão do domingo sobrevieram, ainda mais a bestas ferozes em certos lugares do Oriente enviadas contra os homens, pois para vingar a transgressão do domingo foram enviadas. Hipólito de Roma no século III. Quer dizer, também indo a favor da Igreja Católica, que os hereges, que eram os que guardaram o sábado do Senhor, toda a lei da Bíblia, era a lei de Deus, que foram o pensílio, que era para eles, que eles que tiveram que matar, que era porque, que era para eles, foi uma pedra no sapato. Olha só a heresia, olha só a controvérsia desses hipócritas. Eu falo como Cristo falou para os escribas e fariseus, hipócritas, que ficam ensinando suas doutrinas. Eles não deixam, e vocês não querem ir para o céu,
e não deixam as pessoas também ir para o céu. Ainda alguns hoje mandam jejuar no sábado, do qual Cristo não falou nada, desonrando assim o evangelho de Cristo. Cristo não falou nada? Cristo não mandou guardar o sábado? Cristo não falou em Mateus 5,17: não vim revogar a lei, vim para cumprir. Não vim também, quero revogar a lei dos profetas, quero vim para cumprir. Acabou. Jesus não veio mudar nada. E ele ainda falou: quem mudar uma palavra da sua lei, se for um i ou um tio, ela será pequeno no reino dos céus. Vamos ler Mateus 5,17. Ela deu uma pincelada aqui, mas eu vou ler o texto inteiro. Mateus 5,17. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele que, pois, violar um desses mandamentos, pois que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder-se em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esses pastores, eu pego esse texto também com esses pastores que não ensinam a verdade. Esses pastores que praticamente cada vez mais está sendo um menorzinho no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus se não mudarem a sua doutrina. Não entrará no reino dos céus se não mudar a sua atitude. Se não mudar a sua doutrina, se não ensinar certo ao povo o que é a verdade, a lei de Deus, a palavra de Deus, não entrará no reino dos céus. Jesus deixou bem claro em Mateus 5,17. Estava vendo hoje, era um pastor falando, e é verdade, muitos hoje estão sentados na cadeira, em sua posição, em sua, como se diz, posição de autoridade, de ser pastor, quer ganhar salário, quer se acomodar na sua cadeira e não ligar mais para nada. Eu ensino o que eu quero. Não. Você não entrará no reino de Deus. Eu sempre digo, que eu não falei mais em meus vídeos, mas vou repetir o que eu falei em vídeos anteriores. Eu prefiro perder a minha credencial, a minha profissão de pastor, o meu salário astronômico, prefiro perder tudo isso, que se eu tivesse sido pastor. E falo para esses pastores hoje também, eu prefiro perder a minha credencial, prefiro, e dizer a verdade
e ir para o reino dos céus do que ficar com a minha credencial de pastor, ensinando erradamente, e de não ir para o reino dos céus. O que você, pastor, ancião de igreja, padres e bispos, o que vocês querem? Vocês querem ir para o reino dos céus ou vocês não querem? Pelo que eu estou vendo nos dias de hoje, nas denominações de hoje, cara, que não querem ir para o reino dos céus. Pouco fazem de importar que querem ir para o reino dos céus, para a Nova Jerusalém. Descrito em Apocalipse 21, 22, 21 e 22. Vamos lá agora dizer, cara, da besta que emerge da terra. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo: aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca do nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número de homem. Está falando aqui, número de homem. Não está falando número de denominação, como muitos pastores estão pregando. Não está falando de um número de poder. Por quê? Porque um sistema papal é poder. É uma denominação. Muitos falam que vigários filii Dei, que são os chapéus papais, descreve 666, tem o cálculo de 666. Mas não. Tem, o cálculo 666, mas não é, o vigários filii Dei. É de João Paulo II. É número de homem. Johannes Paulus Papa Segundi. 666. João Paulo II. João Paulo II irá ressuscitar. Passará 3 anos e meio do sistema papal. Eu calculo que ainda nesses 3 anos e meio ele irá ressuscitar. Ele vai decretar o decreto de morte. Mas eu também acredito que no final dos 3 anos e meio, Satanás virá. Depois da queda papal, Satanás virá personificando Cristo. E ele virá com a cara de João Paulo II. Mas, Guilherme, como que Satanás pode vir com a cara de João Paulo II? Personificando Espiritismo. Leia a história do Espiritismo. Assista o vídeo que eu fiz também aqui no meu canal sobre o Espiritismo. Quando uma pessoa vai ao Espiritismo e manda um médium chamar um parente que já morreu, não é o parente que já morreu que aparece, é um demônio. Eclesiastes capítulo 1, verso 9, fala: os mortos não sabem de nada.
Os mortos não sabem de nada. Quem sabe são os vivos. Morreu, acabou. É debaixo da cova. Cara, não sabem, estão dormindo. Não têm consciência de nada. Satanás virá personificado de Cristo com a cara de João Paulo II. É número de homem. Ora, esse número é 666. Quer dizer, aqui termina o Apocalipse 13. O que vai acontecer? Os Estados Unidos da América é a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar significa... O mar significa povos, nações e línguas. A igreja de Roma nasceu em meio do povoado. A terra significa pouca povoada. Os Estados Unidos da América, a maior parte de seu país é pouco povoado, é mais deserto. Por isso é a besta que emerge da terra. Os Estados Unidos da América vai se unir a favor do Papa. Vaticano e Estados Unidos vão se unir. As duas bestas vão se unir e os Estados Unidos vai voltar a dar o poder para o Papa. A partir do decreto dominical, o presidente dos Estados Unidos, quem estiver lá, vai decretar decreto dominical, dia de domingo para ser guardado, e quem não guardar será perseguido. 3 anos e meio de perseguição. Os Estados Unidos vai decretar esse decreto, vai pôr esse decreto. E esse decreto vai ter que ser cumprido, você querendo ou não. Olha aqui que diz aqui, no Apocalipse 13. Faz com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Quer dizer, que adorem o papado. Que voltem a venerar o Papa. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quer dizer, vão fazer poderes enganosos, que só os ímpios que aceitarem o selo da besta vão acreditar. O povo de Deus que estiver selado com o selo de Deus não irá acreditar nessa medota. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi-lhe dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu, e foi-lhe dada comunicar fôlego com a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Essa parte vai ser depois que o papado cair. Aí vai ser Satanás operando com a cara de João Paulo II. Que toda a terra vai se admirar. Que todos os habitantes da terra se admirarão, seguindo a besta. Quer dizer, os ímpios vão seguir João Paulo II. E vai decretar morte para os guardadores do sábado, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa parte aqui é depois dos 3 anos e meio papais, que Satanás, com a cara de João Paulo II, vai decretar a morte dos cristãos. Mas antes de tudo isso acontecer, os Estados Unidos, a passos largos, está a definir o decreto dominical. Cada vez mais, cada ano que passa, as notícias vão se ocorrendo, está perto o decreto dominical. Por isso que eu falo para os cristãos que estão em denominações erradas. Sai dela, povo meu. Saem dessas denominações erradas. Saia desses enganos.
Saiam desses enganos, porque vocês estão a passos largos de aceitarem o selo da besta, guardando o domingo. Estão a passos largos. Mas antes, cara, de tudo isso, cara, o que ocorreu no passado, cara, os Estados Unidos era um país que era protestante. Hoje já não é mais. O americano que falar que os Estados Unidos é protestante, ele está enganado, ele está errado, que não é mais um país protestante. Olha a história dos pais peregrinos, 1620. O Mayflower embarcou da Inglaterra em 6 de setembro de 1620 e seguiu por 80 dias pelo Oceano Atlântico até aportar na Baía do Cabo, o que se encontra no atual estado da Massachusetts. O navio permaneceu ancorado nesta baía ao longo de mais 2 meses, aguardando o inverno passar. Quer dizer, os pais peregrinos, eu esqueci o nome do pastor, ele conduziu essas pessoas para fugir da Inglaterra, que era do sistema papal, era da perseguição papal, que estava muito forte na Inglaterra, estava excessivamente. Eles fugiram, cara, num barco, o Mayflower. Depois o Mayflower, cara, quebrou, cara, o barco Speedman, cara, foi aquele que eles conduziram até o país Estados Unidos, que era a terra pouco habitada. O que eles falaram? Uma terra sem um rei e uma igreja sem papa. Por que uma terra sem rei? Porque o papa, além de ser religioso, coordenava o Estado, conduzia reis e rainhas, ponhava reis e rainhas e tirava reis e rainhas de seu posto. Coordenava tudo, além de coordenar a igreja, coordenava também o Estado. Era soberano aqui na terra. Por isso que o povo, os pais peregrinos, falaram: queremos uma terra sem rei e uma igreja sem papa. Em 1951, na Casa Branca, estava tendo uma reunião de líderes do Estado. E uma parte desses líderes falaram assim: que tal os Estados Unidos da América se aliar a Roma? Uma parte de líderes levantou-se na hora e falou: jamais os Estados Unidos se unirá a favor de Roma. Podem esquecer, podem tirar isso da cabeça, que jamais o Estado, o país se aliará com Roma. Não passa nem nas suas cabeças essa possibilidade. Não se unirá. O que aconteceu em 1985? O presidente Ronald Reagan se encontrando com João Paulo II. Conversas com João Paulo II. Anos mais tarde, os Estados Unidos se aliando
com Roma. Mas isso é profecia. A besta que emerge da terra é os Estados Unidos da América. 1920, depois da Primeira Guerra Mundial. A Liga das Américas, que hoje é a ONU, que era mais antigamente era a Liga das Américas, tentaram colocar os Estados Unidos como para se alinhar com as nações. Mas não conseguiu. Os Estados Unidos não se alinhou. Não adiantou nada fazer a Primeira Guerra. Fizeram a Primeira Guerra para os Estados Unidos se alinhar com as nações. Aí fizeram a Segunda Guerra em 1939, com Hitler envolvido. Foi até 1945. A primeira foi de 1914 até 1918. A segunda de 1939 até 1945. Aí, Estados Unidos entrou na Liga das Nações. Que hoje é a ONU, que lidera a parte de maçonaria, a parte dos jesuítas. Olha dentro, puxa fotos, como é que é dentro da ONU. Salas satânicas, sala de maçonaria. Puxem fotos, que vocês vão ver. Não estou falando besteira. Puxem fotos, que vocês vão ver o que significa a ONU, que está implantando a nova ordem mundial. Está querendo pôr o decreto dominical. Hoje, quem guarda domingo, não sabem o significado do domingo, igual eu disse no vídeo passado, guarda domingo, mais faz churrasco no domingo, vai no shopping center, vai no parque aquático, vai fazer as suas atividades. Isso é guardar dia? Você viu alguém guardando o sábado, fazendo essas atividades, indo em shopping center, indo fazendo churrasco? Vocês não vê. Mas os católicos e os evangélicos e os protestantes, fazem isso. Isso é guardar o dia? Vocês saberão o verdadeiro dia para se guardar quando... Você vai saber a história do dia para se guardar quando vier o decreto dominical. Que o decreto dominical vai ser com quem guarda o sábado. O pôr do sol do sábado ao pôr do sol do domingo. O decreto será assim. Do pôr do sol do sábado ao pôr do sol do domingo. E não poderão sair. Vai ter que ficar com a família. Vocês que amam sair sábado à noite, não vão poder sair. Carros não vão poder transitar. É dia de guarda. Pensou 24 horas sem transitar na rua? Sem você dar um passeio? Pense antes de guardar um dia. Pense como se guarda um dia. Vocês vão dar valor quando vier o decreto dominical. Falo para vocês, povo cristãos. Comecem a estudar a Bíblia. Comecem a ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Comecem a ir para a verdade, saia da mentira.
quanto é tempo, ainda a porta da graça está aberta. Depois que a porta da graça se fechar, não tem mais como, não tem mais para onde correr, não tem mais para onde ir, não tem mais nada. Está Quando a porta da graça será fechada, está decretado a sua perda, a sua morte, a sua segunda vida, aquela que você terá com Cristo, você não terá. Por isso, saia dessa denominação quanto é tempo. Saia desse engano quanto é tempo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez de mim o seu servo, para eu dizer toda essa verdade, para eu falar para o povo, sair dessas denominações erradas, de sair desses enganos errados, mas sim voltar para a sua luz, a luz da verdade, voltar para o seu amor, voltar ao primeiro amor. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, igual disse no começo do vídeo, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe o meu vídeo com todas as pessoas que vocês puderem, para divulgar o meu canal. E um feliz sábado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.